Deus me arrancou da criminalidade e me levantou como ministro do Evangelho para pregar a verdade. E a verdade é que o pecado continua sendo pecado e o salário do pecado ainda continua sendo a morte. E a Bíblia nos ensina que aquele que não se arrepende dos seus pecados e não reconhece Jesus como seu único Salvador será condenado ao inferno. Deus me arrancou da criminalidade e me levantou como ministro do Evangelho para pregar a verdade. E a verdade é que o pecado continua sendo pecado e o salário do pecado ainda continua sendo a morte. E a Bíblia nos ensina que aquele que não se arrepende dos seus pecados e não reconhece Jesus como seu único Salvador será condenado ao inferno. Deus me arrancou da criminalidade e me levantou como ministro do Evangelho para pregar a verdade. E a verdade é que o pecado continua sendo pecado e o salário do pecado ainda continua sendo a morte. E a Bíblia nos ensina que aquele que não se arrepende dos seus pecados e não reconhece Jesus como seu único Salvador será condenado ao inferno. Deus me arrancou da criminalidade e me levantou como ministro do Evangelho para pregar a verdade. E a verdade é que o pecado continua sendo pecado e o salário do pecado ainda continua sendo a morte. E a Bíblia nos ensina que aquele que não se arrepende dos seus pecados e não reconhece Jesus como seu único Salvador será condenado ao inferno.